Boa noite. Se você chegou até aqui, talvez esteja procurando um pouco de silêncio ou alguém para ouvir. Aqui, as histórias não correm, elas respiram. São lembranças guardadas em caixas antigas, nomes que ainda ecoam dentro do peito, momentos que passaram, mas nunca terminaram de verdade. Talvez você reconheça um olhar, uma frase, um pedaço de vida que também já foi seu. E, se isso acontecer, fique comigo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias. Porque, às vezes, a próxima pode tocar exatamente onde a gente não consegue explicar. A história de hoje pode não ser só sobre alguém. Talvez seja um pouco sobre você também. Então, respire fundo. E vamos começar. Você já sentiu isso, de estar dentro da sua própria casa, e ainda assim, parecer que não existe mais ninguém ali? A casa continua cheia, as portas ainda se abrem, as luzes ainda se acendem no fim da tarde, o som da televisão ainda preenche o silêncio, mas ninguém conversa mais. As vozes que antes se misturavam, hoje são apenas ruídos distantes, curtos, secos, necessários. Você vai sair? Já comeu? Deixa isso aí. E depois? Silêncio de novo. Um silêncio que não é vazio, mas pesado, cheio de coisas que nunca foram ditas, cheio de palavras que ficaram presas, cheio de olhares desviados. Você já percebeu como às vezes o silêncio pode dizer mais do que qualquer discussão, porque brigar ainda é uma forma de se importar, mas o silêncio, o silêncio, é quando a distância já se instalou, sem ninguém perceber exatamente quando começou. Talvez tenha sido aos poucos, numa tarde comum, numa resposta atravessada, numa decepção que ninguém quis explicar. Ou talvez tenha sido em um daqueles dias em que alguém tentou falar, e o outro simplesmente não ouviu. E aí, o tempo passou, os dias ficaram parecidos, as conversas diminuíram, os olhares já não se encontram como antes. E quando você percebe, já não sabe mais como voltar, porque não houve uma briga final, não houve um adeus, não houve um motivo claro. Só aconteceu. A casa ainda está cheia, mas ninguém conversa mais. E o mais estranho é que às vezes todos ali sentem a mesma coisa, mas ninguém tem coragem de ser o primeiro a quebrar o silêncio. Talvez essa história também seja um pouco sua. Você já viveu algo assim, dentro da sua própria casa? O nome dele era Antônio, mas dentro daquela casa, já fazia muito tempo que ninguém o chamava assim. Para o filho, ele era só pai, dito de forma rápida, quase automática, sem aquele peso de carinho que a palavra um dia já teve. Antônio tinha 68 anos, e morava na mesma casa há mais de 30. Uma casa simples, com paredes que já tinham visto muita coisa, um sofá antigo que guardava o formato do corpo dele, e uma mesa de jantar que anos atrás era o centro de tudo. Toda manhã, ele acordava antes do sol, não porque precisava, mas porque o sono já não vinha como antes. Ficava alguns minutos deitado, olhando para o teto, escutando o silêncio da casa ainda adormecida. Um silêncio que, naquele momento, ainda parecia tranquilo. Depois levantava devagar, os pés tocando o chão frio, como se cada passo fosse pensado, como se não houvesse pressa para chegar a lugar nenhum. Na cozinha, o ritual era sempre o mesmo. Colocava água para ferver, abria o pote de café. Aquele cheiro forte e familiar era um dos poucos momentos em que ele ainda sentia algo parecido com conforto. Sentava-se à mesa, com a xícara nas mãos, e ficava ali, sem pressa. Às vezes olhava para a cadeira à frente, vazia, mas nem sempre tinha sido assim. Houve um tempo em que aquela mesa era barulhenta, cheia de conversas, risadas, até discussões, mas ainda assim, viva. O filho, Lucas, já não acordava cedo. Saía do quarto em horários diferentes. Às vezes nem tomava café. Às vezes passava direto pela cozinha, como se Antônio fosse apenas mais um objeto ali, um móvel antigo, que já fazia parte da casa, mas que ninguém realmente notava. E Antônio não dizia nada. No começo, ele ainda tentava. Quer café? Vai sair cedo hoje? Dormiu bem? Perguntas simples, dessas que não exigem muito, mas que, com o tempo, foram ficando sem resposta, ou recebendo apenas um aham, um aceno de cabeça, ou nem isso. E então,
Ele parou. Não foi uma decisão clara, não foi algo pensado. Só foi acontecendo. Como tantas outras coisas naquela casa. Durante o dia, Antônio passava a maior parte do tempo sozinho. Arrumava pequenas coisas. Mexia em objetos antigos. Abria gavetas. Fechava. Sem realmente procurar nada. Às vezes, sentava na sala. Ligava a televisão, mas nem prestava atenção. O som ficava ali, preenchendo o espaço, tentando ocupar um silêncio, que parecia sempre maior do que qualquer ruído. De vez em quando, ele pegava um porta-retrato, uma foto antiga, dele mais novo, ao lado do filho ainda criança, os dois sorrindo, como se o mundo fosse simples, como se tudo estivesse no lugar certo. Ele olhava por alguns segundos, e depois, guardava de novo, como se não tivesse o direito de ficar ali por muito tempo, porque lembrar, às vezes, doía mais do que o silêncio. No fim da tarde, a casa começava a ganhar movimento, porta abrindo, passos rápidos, objetos sendo colocados sobre a mesa. Mas mesmo assim, não havia encontro. Lucas chegava, passava pela sala, às vezes dizia algo, sem realmente olhar, e seguia para o quarto. Antônio escutava, sempre escutava, mas raramente respondia, não por falta de vontade, mas porque já não sabia mais como. E assim, os dias iam passando, parecidos demais, quietos demais, cheios demais, de tudo aquilo que nunca era dito. Você consegue imaginar em que momento essa distância começou entre eles? Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Antônio e Lucas pareciam inseparáveis. Lucas ainda era pequeno, daqueles meninos que correm pela casa, fazem barulho, derrubam coisas e transformam qualquer canto em aventura. E Antônio sempre estava ali, voltava do trabalho cansado, com o cheiro de rua e de esforço ainda na roupa, mas bastava ouvir a voz do filho, e tudo parecia mudar. Pai, olha isso. Pai, vem ver. Pai, joga comigo. E ele ia, mesmo cansado, mesmo com dor nas costas, mesmo querendo apenas sentar um pouco, ele ia, sentava no chão, brincava, inventava histórias, fingia que era forte, que nunca estava cansado, porque naquele tempo, o mundo dele cabia ali, naquele menino. A casa era diferente, não era maior, não era mais bonita, mas era cheia, cheia de vozes, de passos correndo, de risadas que ecoavam pelos cômodos. A mesa de jantar, sempre ocupada. Lucas falava sem parar, contava coisas da escola, coisas sem importância, coisas que hoje fariam falta. Antônio escutava tudo, com atenção, com paciência. Às vezes sorria, às vezes corrigia, às vezes apenas olhava, como quem tenta guardar aquele momento, sem saber que um dia iria precisar lembrar. Nos finais de semana, eles saíam juntos. Não eram grandes passeios. Não havia luxo, mas havia presença. Iam ao mercado, à feira, ou simplesmente caminhavam pela rua. Lucas segurava a mão do pai, com força, como se tivesse medo de se perder, e Antônio segurava de volta. Naquele gesto simples, havia algo que não precisava ser dito. Era confiança, era segurança, era amor, era tudo. À noite, quando Lucas tinha medo, era o pai que ele chamava. Pai, fica aqui. E Antônio ficava, sentado ao lado da cama, esperando o sono chegar, às vezes mais tempo do que deveria, mas sem reclamar, porque sabia que aquele momento não duraria para sempre. Mas ele também não imaginava que acabaria tão cedo. O tempo começou a mudar devagar. Lucas cresceu. A voz mudou, os interesses mudaram, as conversas começaram a diminuir. Primeiro, foram pequenas coisas, respostas mais curtas, menos histórias na mesa, menos perguntas. Como foi a escola? Normal. E só. Antônio ainda tentava puxar assunto. Fazia perguntas, procurava entender, mas já não era mais tão fácil. Lucas passava mais tempo no quarto, com a porta fechada, e do lado de fora, Antônio ficava, sem saber se devia bater, ou simplesmente respeitar. Foi nessa época que o silêncio começou a aparecer. Ainda não era pesado, ainda não machucava, mas já estava ali, como uma sombra, crescendo aos poucos, sem fazer barulho. E mesmo assim, Antônio continuava tentando. Chamava para conversar, para sair, para jantar juntos. Às vezes Lucas aceitava,
Outras vezes não. Agora não, pai. Depois a gente vê. Estou ocupado. Palavras simples, mas que, repetidas muitas vezes, começam a criar distância. E Antônio, mesmo sem entender completamente, começou a recuar, não por falta de amor, mas por medo de incomodar. E talvez, foi aí, sem que nenhum dos dois percebesse, que algo começou a se perder, não de uma vez, não com um grande acontecimento, mas aos poucos, em pequenos silêncios, em pequenas ausências, em pequenas desistências. Você acha que naquela época ainda havia tempo para eles mudarem esse caminho? O tempo continuou passando, sem pressa, como sempre, mas, de alguma forma, levando com ele aquilo que antes parecia tão natural. Lucas já não era mais um menino. A casa continuava a mesma, os móveis no mesmo lugar, a mesa ainda ali, esperando, mas as pessoas dentro dela já não eram as mesmas. As manhãs ficaram mais silenciosas. Antônio ainda acordava cedo, como sempre fez, mas agora, já não havia passos pequenos correndo pelo corredor, nem vozes chamando por ele, apenas o som da água fervendo, e o leve eco da própria respiração. Ele continuava preparando o café, do mesmo jeito, como se em algum momento, alguém fosse sentar à frente, como antes, mas a cadeira permanecia vazia, e mesmo assim, ele não mudava o hábito, porque mudar seria como admitir que algo realmente havia acabado. Lucas, por outro lado, começou a viver em outro ritmo. Saía mais, voltava tarde, falava pouco, e quando falava, eram frases rápidas, sem profundidade. Como se o tempo dentro da casa já não fosse importante. Antônio observava, não dizia nada, mas percebia tudo. Percebia quando o filho chegava cansado, quando evitava olhar, quando respondia sem escutar, e aos poucos, foi aprendendo a não esperar, porque esperar começava a doer. Houve um dia, simples como tantos outros, em que Antônio tentou novamente. Lucas estava na cozinha, mexendo no celular, com pressa, como sempre. Você vai sair? Silêncio por alguns segundos. Depois, vou. Antônio ficou ali, segurando a xícara, tentando encontrar mais alguma coisa para dizer. Quer jantar depois? Lucas nem levantou o olhar. Não sei, talvez eu chegue tarde. E saiu. A porta fechou. Sem força, sem barulho, mas ainda assim, pareceu alta demais. Antônio continuou parado, por alguns instantes. Depois, sentou-se, a xícara ainda quente nas mãos, mas o café já não tinha gosto. E aquele momento, tão simples, tão comum, ficou na memória dele, não porque algo grande aconteceu, mas porque foi ali que ele percebeu que já não sabia mais como falar com o próprio filho. E essa sensação voltou outras vezes, em pequenas situações, em frases curtas, em olhares que não se encontravam, como naquela noite, em que os dois estavam na sala, a televisão ligada, um programa qualquer passando, e por alguns minutos, eles estavam no mesmo espaço, mas não juntos. Antônio olhava para a tela, sem realmente ver, e de vez em quando, olhava de lado, como quem espera um comentário, uma reação, qualquer coisa. Mas nada vinha. Lucas já estava distante, mesmo sentado ali, e então, Antônio desviava o olhar, e fingia que aquilo era normal, porque às vezes, é mais fácil fingir do que enfrentar o vazio. Os dias começaram a se repetir, manhãs iguais, tardes iguais, noites iguais. Lucas saía, voltava, passava pela casa, como alguém que está apenas de passagem. E Antônio permanecia, no mesmo lugar, com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, e com uma pergunta que nunca dizia em voz alta: em que momento eu perdi você? Mas ele não perguntava, porque tinha medo da resposta, ou pior, do silêncio. E assim, as memórias começaram a voltar, com mais frequência, mas não como antes. Antes eram lembranças leves, cheias de calor. Agora, vinham acompanhadas de algo mais, um peso, uma saudade diferente, quase como arrependimento. Ele lembrava do menino, correndo pela casa, chamando por ele, e por um instante, parecia ouvir a voz de novo. Mas quando olhava ao redor, só havia silêncio, e esse silêncio já não era tranquilo. Era um silêncio que lembrava, o tempo todo, que algo ficou para trás,
e nunca mais voltou. Você acha que em algum desses momentos, Antônio quis falar algo, mas não conseguiu? Com o passar dos anos, as lembranças deixaram de ser apenas lembranças. Elas começaram a voltar, não como algo distante, mas como se ainda estivessem acontecendo. Em algum lugar, dentro dele, Antônio passou a viver assim, entre o que estava ali e o que já não existia mais. Havia dias em que ele sentava à mesa, com o café ainda quente, e por um instante, tinha a sensação de que alguém iria aparecer, de que ouviria passos, de que a cadeira à frente seria puxada, de que uma voz diria: "Pai, me dá um pouco também." E ele quase respondia, quase levantava a mão, quase sorria, mas então, o tempo voltava ao lugar, e ele percebia que estava sozinho, e isso acontecia mais vezes do que ele gostaria de admitir. Às vezes, era no fim da tarde, aquela hora em que a luz entra pela janela, mais suave, mais lenta, e a casa fica ainda mais silenciosa. Ele sentava na sala, olhando para a porta, sem perceber que estava esperando algo ou alguém, sem saber exatamente o que. E nesses momentos, as memórias vinham com força, mas não eram sempre iguais. Elas mudavam, dependendo do dia, dependendo do que ele sentia. Em alguns dias, ele lembrava de Lucas ainda pequeno, correndo pela casa, derrubando coisas, rindo alto, e ele, correndo atrás, fingindo estar bravo, mas sorrindo por dentro. E então, ficava ali, revivendo aquela cena, como se pudesse segurá-la por mais tempo. Mas havia outros dias em que a mesma lembrança vinha diferente, mais lenta, mais silenciosa. Ele via o mesmo menino, correndo, mas agora, a imagem parecia distante, como se estivesse indo embora, mesmo enquanto ele tentava olhar. E isso doía mais, porque não era apenas saudade, era a sensação de que até as lembranças estavam se apagando. Havia noites em que ele não conseguia dormir, ficava deitado, olhando para o teto, escutando os pequenos sons da casa, um relógio, um vento leve, um móvel estalando, e no meio daquele silêncio, vinha uma pergunta, sempre a mesma: será que eu poderia ter feito diferente? E ele começava a revisitar tudo, cada momento, cada conversa, cada silêncio, tentando encontrar um ponto, um instante, onde tudo começou a mudar, mas nunca encontrava, porque não houve um único momento. Foram muitos, pequenos, quase invisíveis, mas que juntos foram criando uma distância que agora parecia impossível de atravessar. E mesmo assim, ele continuava tentando entender, relembrava dias simples, como aquele em que Lucas passou por ele, e ele pensou em chamar, mas não chamou, ou aquela noite em que os dois estavam na sala, e ele quis dizer algo, qualquer coisa, mas ficou em silêncio. E agora, esses pequenos momentos voltavam, de novo, e de novo, como se a vida estivesse sendo repetida, dentro dele, sem que ele pudesse mudar nada. Às vezes, ele caminhava pela casa, sem motivo, parava na porta do quarto de Lucas, olhava para dentro, via a cama, a mesa, os objetos espalhados, e tentava encontrar algum sinal de que ainda havia espaço para ele ali, mas nunca entrava, nunca, porque sentia que aquele espaço já não era mais dele, e então voltava para a sala, ou para a cozinha, para o único lugar onde ainda sabia como existir. Os dias começaram a se repetir ainda mais. Acordar, café, silêncio, espera, noite, lembranças, e tudo recomeçava, como se a vida tivesse parado em algum ponto, mas continuasse andando, apenas por hábito. E no meio de tudo isso, Antônio começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas saudade, era um vazio, lento, constante, como se algo dentro dele estivesse sempre faltando, mas ele já não soubesse exatamente o que. E talvez o mais difícil não fosse a ausência do filho, mas a ausência daquilo que eles já foram um dia. Você acha que Antônio ainda acredita que pode recuperar essa relação? Ou no fundo, já sente que é tarde demais? E então, um dia, aconteceu. Não foi um grande acontecimento, não houve gritos, não houve uma discussão que pudesse explicar tudo. Foi simples demais. E talvez por isso, doeu tanto. Era fim de tarde, a luz entrando pela janela, a mesma luz de sempre,
calma, silenciosa. Antônio estava na cozinha, como em tantos outros dias, com a xícara nas mãos, olhando para nada em especial, quando ouviu passos. Lucas entrou, mais rápido que o normal, como se estivesse com pressa. Como se já soubesse o que precisava fazer. Abriu uma gaveta, depois outra, pegou algumas coisas, colocou dentro de uma mochila. Antônio observava, sem dizer nada, no começo, mas havia algo diferente naquele momento, algo que ele não sabia explicar, mas que sentia. Vai sair? A pergunta saiu baixa, quase como um hábito, quase sem força. Lucas respondeu, sem olhar. Vou. Silêncio. Alguns segundos, que pareceram mais longos do que deveriam. Antônio respirou, como se estivesse reunindo coragem, como se aquela fosse, talvez, a última tentativa. Você vai demorar? Lucas parou por um instante. Só por um instante. Mas não virou o rosto. Não sei. E continuou. A mochila, sendo fechada. O som do zíper, ecoando mais do que deveria dentro da casa. Antônio apertou a xícara, sem perceber, e então, quase sem pensar, ele disse, você quase não fica mais em casa. Silêncio. Dessa vez, mais pesado. Lucas parou, mas não respondeu imediatamente. Ficou ali, de costas, como se estivesse decidindo se valia a pena dizer algo. E então, eu tenho minha vida, pai. A frase, simples, direta, mas naquele momento, pareceu definitiva. Antônio não respondeu. Ficou ali, tentando entender, tentando encaixar aquelas palavras, mas algo dentro dele já começava a se quebrar. Eu só pensei que a gente podia. Ele não terminou, porque nem ele mesmo sabia mais o que queria dizer. Lucas virou o rosto, pela primeira vez, mas não havia raiva, não havia emoção, apenas distância. Pai não complica. E aquela frase foi mais dura do que qualquer grito poderia ser, porque não havia discussão, não havia tentativa de explicar, apenas um encerramento, como se tudo aquilo já não tivesse mais importância. Lucas pegou a mochila, caminhou até a porta, e antes de sair, parou por um segundo, talvez, apenas por hábito, ou talvez, porque algo dentro dele também não estava completamente em silêncio, mas ele não disse nada, abriu a porta, e saiu. O som foi o mesmo de sempre, nada diferente, mas dessa vez, pareceu definitivo. Antônio continuou parado, na cozinha, a xícara ainda nas mãos, agora fria. E pela primeira vez, ele não tentou entender, não tentou buscar um motivo, não tentou voltar no tempo, não tentou encontrar onde tudo começou. Ele apenas sentiu o peso de tudo aquilo que nunca foi dito, de todas as vezes que quis falar, e não falou, de todas as vezes que esperou, e não foi correspondido. E ali, naquele fim de tarde, ele percebeu que não foi uma grande briga que afastou os dois, mas a soma de muitos silêncios. E naquele momento, não havia mais o que dizer, porque, às vezes, quando as palavras finalmente aparecem, já não há mais ninguém disposto a escutar. Você acha que naquele instante algum dos dois ainda queria voltar atrás, mas não soube como. Depois daquele dia, a casa continuou a mesma. As paredes, os móveis, a mesa, tudo no mesmo lugar, mas havia algo que não estava mais ali. E dessa vez, Antônio não tentou fingir. Lucas continuou saindo, voltando, passando pela casa, mas agora, não havia mais tentativas, nem perguntas, nem pequenas conversas, nem aqueles gestos simples, que mesmo distantes, ainda mantinham alguma ligação. Agora, era apenas presença física, como duas pessoas, dividindo o mesmo espaço, mas vivendo vidas completamente separadas. As manhãs ficaram ainda mais silenciosas. Antônio continuava acordando cedo, preparando o café, mas já não olhava mais para a cadeira à frente. Não porque não sentia, mas porque já sabia. E saber, às vezes, dói menos do que esperar. Ele sentava, tomava o café devagar, olhando para a mesa, para as marcas, para os pequenos detalhes, como se ali ainda existisse alguma coisa. Mas não havia. A televisão continuava ligada durante o dia. Não por interesse, mas para quebrar o silêncio. Um silêncio que agora já não era apenas pesado, era constante. E com o tempo, Antônio começou a se acostumar, não com a ausência,
mas com a rotina dela, acordar sozinho, comer sozinho, pensar sozinho, e no fim do dia, voltar para o mesmo lugar, onde nada realmente acontecia. Às vezes, ele pegava o porta-retrato, a mesma foto, de anos atrás, ele e Lucas, sorrindo, mas agora, ele não ficava olhando por muito tempo, porque já não era só saudade, era outra coisa, algo mais fundo, quase como um vazio, que não tinha nome. Havia dias em que Lucas nem aparecia, e Antônio percebia, mas não perguntava, não ligava, não mandava mensagem, não fazia nada, não por falta de vontade, mas porque sentia que já não tinha mais esse direito, e isso era o que mais doía. Não era apenas a distância, mas a sensação de que ele deixou de fazer parte. À noite, a casa ficava ainda mais silenciosa, as luzes acesas, os cômodos vazios, e Antônio, sentado na sala, olhando para um ponto qualquer, sem pensar em algo específico, sem esperar nada, apenas estando ali, como se o tempo estivesse passando, mas não levasse mais nada com ele, porque, no fundo, o que realmente importava já tinha ficado para trás. E assim, os dias foram se tornando semanas. As semanas, meses, e a vida seguia, mas não como antes. Agora, era apenas continuidade, sem novidade, sem encontro, sem palavras. A casa ainda estava cheia, mas ninguém conversava mais. E com o tempo, nem o silêncio parecia mais estranho, porque ele também já tinha se tornado parte da vida. Você acha que Antônio ainda espera, mesmo sem admitir, que um dia Lucas volte a falar com ele como antes? E antes de encerrar, se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu em silêncio dentro da própria casa, ou lembrou de alguém com quem já não conversa como antes, talvez ainda exista algo que possa ser dito. Nem sempre é fácil, nem sempre sabemos como começar, mas às vezes, uma palavra simples, um gesto pequeno, pode quebrar um silêncio que levou anos para se formar. Se você sentiu essa história, deixe um comentário, conte. Mesmo que seja em poucas palavras, o que ficou aí dentro. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, histórias que talvez também sejam suas, inscreva-se no canal e fique por aqui, porque algumas histórias não terminam, elas apenas esperam que alguém tenha coragem de continuar.